nós nos sentimos felizes e confortados por estarmos aqui juntos, sob o nome de Jesus, aquele que veio dos céus para mudar a nossa vida. E mudar nos mostrando o caminho que nós precisamos seguir. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e não pode haver vida se não for por mim. Nós nos reunimos aqui hoje em nome de Jesus, e sobre nós está hoje o Espírito Santo. Ele se derrama para nos confortar nas nossas misérias, nos nossos medos, nas nossas angústias. E o Senhor vem nos trazer a sua palavra, porque é através da palavra que nós renovamos a nossa vida. E nos reunimos na igreja todas as semanas para deixarmos um pouco de lado as nossas preocupações terrenas, os nossos medos, incertezas, angústias, aflições e tudo aquilo que tem se constituído um tormento para nós. Nós nos reunimos aqui diante da palavra de Deus para ouvir aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Nós temos a certeza de que nesse dia o Senhor renovará o nosso coração. E nós vamos sair da igreja mais fortalecidos e mais animados para enfrentarmos todas as dificuldades e provas que temos pela frente. Amém. Nós gostaríamos de examinar um livro, uma passagem que está no livro de Salmos. Eu peço aos irmãos para abrirem esse importante compêndio do Velho Testamento, escrito por vários autores, mas em sua maioria pelo rei Davi, esse importante personagem da história bíblica. O Salmo de número 82. Como os irmãos bem sabem, nós temos já uma história de cerca de 30 anos a serviço de Jesus, e tivemos uma oportunidade de conversar com um bom número de pessoas, alguns milhares de pessoas, que nesse tempo nos procurou para pedir socorro. E nós pudemos ouvir das pessoas os seus tormentos, as suas preocupações e pensamentos e situações que produziam na sua alma temor, crises existenciais que levavam a ter pânico, pensamentos de morte, incertezas, depressões, crises de ira e tantas outras coisas e situações que daria para a gente escrever um bom livro com todas essas histórias. E nós aprendemos, irmãos, com essa experiência, de que existe um ponto fundamental que nós temos que tomar ciência. Nós precisamos saber quem nós somos.
Os pensadores antigos da Grécia, Sócrates, Platão, eles tinham um axioma que eles sempre repetiam: conhece-te a ti mesmo. Isso significa que nós precisamos saber quem nós somos para que seja possível enfrentar a vida e as suas tribulações com vitória. E a Sagrada Escritura é um texto bastante rico em instruções a respeito da nossa origem. E nós não estamos falando aqui da nossa individualidade, a minha pessoa ou a sua, ou a de vocês, mas estamos falando aqui da humanidade e do homem como uma criatura de Deus e de todas as coisas que estão à volta do homem. Todo este universo que nós podemos perceber com os nossos sentidos físicos. E a Escritura, ela foi escrita há muito tempo atrás. Nós temos os primeiros livros das Sagradas Escrituras que foram codificados por um profeta chamado Moisés. Este homem, ele viveu lá para os lados da antiga Canaã. Ele foi até o Egito libertar o povo de Deus, mais ou menos 1.200, 1.300 anos antes de Cristo. Nós estamos falando aqui de uma documentação bastante significativa e que foi guardada pelo povo de Deus ao longo de todo esse tempo. Está aqui à nossa disposição. A Escritura Sagrada, ela revela para nós que nós temos uma origem divina. Ela mostra que nós não somos apenas filhos dos nossos pais biológicos. Antes de nós aparecermos no cenário da vida, existe uma concepção que está fora do conhecimento da ciência, porque a ciência ela só trata das coisas que ela pode experimentar, tocar, medir e examinar. A Escritura, ela trata de um conhecimento que está além das coisas que nós vemos. E quando nós examinamos os livros, principalmente a origem de todas as coisas, nós vemos com grata satisfação que há 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, alguém escreveu a criação numa ordem que hoje está comprovada pela ciência. E se naquele tempo a ciência não existia, como nós a conhecemos hoje, de onde que veio esse conhecimento? Esse conhecimento foi revelado a este homem que codificou o livro e deixou à disposição do seu povo para que o seu povo pudesse saber quem criou todas as coisas, quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Isso é de fundamental importância. Queridos, deixando de lado as nossas dificuldades pessoais, e nós perderíamos um grande tempo se fôssemos falar delas aqui, vamos acordar e entender que se nós não tomarmos ciência da nossa origem, do que estamos fazendo no mundo e para onde nós vamos depois que morremos, nós não vamos conseguir ser felizes de maneira alguma. Porque sem saber quem somos, nós vivemos vazios de alguma coisa que nós precisamos para poder existir. Saber que nós temos uma paternidade e uma origem sobrenatural.
Sobrenatural que eu digo é que não é segundo as leis naturais que são conhecidas da ciência. Mas também essas coisas que nós não vemos são perfeitamente naturais. Nós temos que conhecer a nós mesmos, senão nós não podemos ser felizes. Por nós não conhecermos a nós mesmos, por pensarmos que nós aparecemos no ventre de nossa mãe, que nós crescemos aqui no mundo para ser feliz, e depois a gente morre, não tem outro jeito. As individualidades, as pessoas, as personalidades, elas acabam se tornando enfermiças ao longo da sua existência. E são poucos aqueles que não entram num processo de desequilíbrio, que fazem alguma loucura durante a sua vida, porque não sabem o que estão fazendo no mundo. Todos precisam saber, desde a criança, que deveria ser ensinada de pequena, que a origem dela não é desse mundo, que ela vem de um outro mundo, que ela é criada por aquele que criou todas as coisas. Nós somos filhos de Deus. E nós não estamos falando aqui do Deus da igreja. Nós estamos falando aqui do Deus que existia antes de todas as coisas que você pode imaginar. O Deus que estabeleceu a criação que nós vemos e que sustenta todas as coisas que estão nos céus. Que faz o sol nascer todos os dias, chover, não chover, a semente germinar, que criou as flores, a formiguinha, o passarinho que canta. Já prestou atenção? É que a gente não presta atenção. Estamos ocupados em viver, atormentados com o celular. Não percebemos o passarinho que canta, a sua beleza, a sua delicadeza. Irmãos, nós não estamos adormecidos por alguma coisa que nos possui. Vamos acordar para saber quem nós somos e o que fazer para sobreviver a esta tempestade que está aí fora. As pessoas com quem nós convivemos, quem elas são? Elas são mesmo gente do bem, como nós imaginamos? Nós sabemos discernir quem são as pessoas com quem a gente convive, ou porque nos parece que elas são pessoas de bem? E o que é uma pessoa de bem? Pode ser que nós temos amizade, que nós estamos namorando alguém que não é uma pessoa de bem. Porque aqui nesse mundo, irmãos, não existe só gente boa, não. Tem um outro tipo de gente que está governada por uma natureza que traz sofrimento aonde vai e naquilo que faz. Se você não quiser se relacionar com uma pessoa que está envolvida por este espírito que nós diríamos, espírito não é espírito de morto, não, viu, gente? Nós estamos falando, é um sistema de coisas. Se você não aprender a discernir, você pode se envolver com uma pessoa dessa natureza e você, com certeza, vai sofrer as consequências. Mas, pastor, como é que eu aprendo? Não há outro jeito de aprender a não ser por meio das Sagradas Escrituras. É através da palavra de Deus, é revelada ao longo da história, que nós aprendemos a discernir a árvore. A árvore, ela dá frutos. Nós somos as árvores da vida. E pelos frutos, nós conhecemos a árvore, dizia Jesus. Eu tenho que aprender a discernir, porque senão eu vou me envolver com pessoas que vai trazer sofrimento e maldição para a minha vida. Quando não, eu trago para dentro da minha casa. Acontece muito da família ser prejudicada por causa do marido que faz uma amizade com alguém que não é de cima. E essa pessoa traz para dentro de casa alguma coisa que não se vê, mas que vem destruir a família. Acontece com os jovens. O jovem é bem orientado, é bem educado, é bem formado, até ele se envolver com um amiguinho, ou com um amigo, ou com uma pessoa que tem um envolvimento com os que não são de cima. Dentro de pouco tempo, o sofrimento já está envolvendo
aquela criatura, porque ela não sabe discernir. Nós só aprendemos a separar o bem do mal quando nós examinamos aquilo que Deus revelou para nós. Amém, irmãos? Então eu preciso saber quem eu sou. Vamos ver o que diz esse Salmo 82. É um salmo pequenininho. Nessa época aqui, havia, como existe ainda nos nossos dias, uma multidão de deuses e de adoradores. Nos nossos dias, uns adoram as pirâmides, né? Outros se dão aos espíritos, outros se dão à adoração do sol, das montanhas, das matas, dos mares, dos deuses que existem nas águas e tantas outras coisas mais, como nós vemos nos nossos dias. Naquela época também era assim. Aliás, o mundo não mudou muito não no sentido espiritual. A palavra faz uma introdução dizendo que Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Olha, não falamos de um Deus qualquer. Ele diz que o Deus que fez todas as coisas é o Deus que está acima de todos os deuses. Então, o Deus que eu creio não é um Deus que está aqui dentro da igreja. Não é um Deus que está num santuário lá em Portugal. Não é um Deus que está num templo lá em Israel. Não é um Deus humano, um Deus que nós vemos, mas é um Deus que nós percebemos. Percebemos? Pelo coração. Percebemos que todas essas coisas são tão grandiosas e tão maravilhosas que deve haver algo muito além da nossa imaginação por trás desta obra. Então é um Deus que está acima de todo poder, que está acima de todos os deuses. É algo que eu não consigo compreender com a minha inteligência, irmãos. Eu começo a me situar como parte desta grande criação. Então, eu não estou jogado mais na vida por coincidência, por acaso, como sem explicação. Um homem e uma mulher se unissem lá, desse origem às primeiras células, e daí a pouco eu apareço no cenário da vida. Não. Eu estou inserido na criação de um Deus que está acima de todos os poderes e de todos os deuses que já foram cultuados aqui ou em qualquer outro lugar do universo. Este Deus, ele não foi criado. Este Deus, ele sempre existiu. Este Deus é o Pai eterno. Mas, pastor, como é que eu vou imaginar algo que sempre existiu? Não tem como imaginar, irmãos. Está além da nossa imaginação. Então, como eu posso conhecê-lo? Veja pelas obras de Deus. Olha por tudo que está à sua volta. Em todas as coisas, nós podemos perceber a presença inteligente de Deus. Em tudo. Nós somos as suas criaturas. E vivemos, e pensamos, e amamos, e odiamos, e respiramos, e vamos, e voltamos. E estamos governados por este Deus, que está acima de todo poder, que está acima de todos os deuses que você poderia imaginar. Ele está além. Eu fui criado por Ele.
Amém? Você também. Você também. Esse é o primeiro passo. Para você começar a deixar de pensar na morte. Para você começar a pensar na vida. Para você deixar de pensar na injustiça e pensar na justiça. Para você deixar de pensar na derrota e pensar na vitória. Para você começar a pensar em termos eternos. Isso vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Nós não estamos tratando de religião. Sabe o que é religião? Religião é um pessoal que leu essa escritura que eu vos falo, não conseguiu entender que ela foi escrita para a eternidade. Sem compreender muito bem, fizeram os rituais religiosos. Eles acham que fazendo isso estão agradando a Deus. Mas eles não podem ensinar aquilo que eles não compreendem. Então nós estamos diante da palavra de Deus, não para realizar um culto a Deus, mas para aprender com a palavra de Deus e tomar consciência de que nós somos os seus filhos e filhas. Amém. Eu creio? Eu creio. Levanta a mão quem crê. Amém. Já demos o primeiro passo. Aí vem a parte do sofrimento, das dúvidas, dos aborrecimentos, das dificuldades. Olha, essas coisas todas são miúdas diante da eternidade do ser que somos nós. Até a morte, ela nada significa perante a vida que Deus nos revelou através de Cristo. Os irmãos entendem? Este é o primeiro passo para a gente deixar de sofrer, gente. Para a gente deixar de pensar em morrer. Alguns irmãos ficam desesperados, acham que eu vou tirar a minha vida, pelo menos eu acabo com o meu sofrimento. Mas quem disse que você morre? Você não morre. Quem morre é o corpo. Não são os corpos que têm problemas. Somos nós. As almas. Nós somos espírito, porque Deus é espírito. E nós nascemos de Deus. Se eu tenho um tormento qualquer, não adianta eu tirar a minha vida pensando que eu vou acabar. Não, você vai adormecer aqui, vai acordar do lado de lá, com os seus tormentos que você tinha antes de se matar, e mais com o tormento do seu suicídio. Não vai escapar dele não. Porque Deus disse quando estabeleceu as regras: não matarás. Não matarás. Alguma circunstância, pastor, eu posso matar, eu posso me matar em alguma circunstância. Deus disse não matarás. Se você quiser morrer, é problema teu, você se entenda com ele. Se você tem argumentos fortes para se matar, você se entenda com ele, porque não existe na lei uma circunstância que você pode tirar a sua vida. Porque a pessoa se mata? Porque ela não sabe da verdade. Ela não sabe quem ela é. Se soubesse, não faria isso. Podemos até imaginar alguém que está louco, alguém que perdeu o juízo, alguém que está sofrendo uma grande pressão, por alguma razão financeira, amorosa, cometer um desatino. Mas para quem conhece a verdade de Deus, não existe essa possibilidade. Porque quem morre é o corpo. E o corpo não tem problema. Quem tem problema somos nós. Por que nós temos problema? Porque nós vivemos sem saber quem somos. Se você passar a saber quem você é e conhecer a verdade que está em Deus,
você vai excluir qualquer possibilidade de morte. Irmãos, nesses anos de convivência com os problemas das pessoas, uma outra coisa me chamou muita atenção. É o fato das pessoas estabelecerem que elas, para serem felizes, elas têm que viver com um determinado indivíduo. As moças dizem: não, eu estou sofrendo porque meu namorado, meu noivo me abandonou. Algumas mulheres casadas, os maridos deixam a mulher para se enfiar por uma aventura qualquer. E há casos também que homens se deixam atormentar porque acham que uma determinada mulher é que vai fazer ele feliz, não tem outra. Irmãos, diante desse Deus eterno, diante dessa nossa procedência celestial, diante da divindade do nosso ser, da grandiosidade da vida e da obra de Deus, o que é que significa uma pessoa? Você acha mesmo que só uma pessoa vai te fazer feliz? O que ela tem de especial? Meu irmão, pode ser com Maria, pode ser com Joana, pode ser com Paula, pode ser com Helena. A carne é uma coisa só. O tempo consome toda esta impressão de paixão que a gente tem pela carne. E se não houver alguma outra coisa, a vida conjugal não permanece, irmãos. Não permanece. Nós precisamos nos unir pelos valores do coração, não pelos valores do corpo. Não se desespere por causa de um relacionamento que se desfez. Confia no poder maior. Confia no poder que está além de todos os poderes e no Deus que está acima de todos os deuses e que te criou e que cuida da tua vida. E espera nele. Você vai ver que o Senhor tomará providências para que uma outra mulher, para que um outro homem possa ser posto no seu caminho. Não se desespere. E não se mate. Tirar a sua vida por causa de um homem, tirar a sua vida por causa de uma mulher, não faça isso. Você vai ficar profundamente decepcionado, meu irmão. Você vai ficar profundamente decepcionado, minha irmã, quando você acordar do lado de lá e ver porque você tirou a sua vida por causa de um traste. Do lado de lá você vai ver quem é verdadeiramente a pessoa que estava do seu lado. Porque nós não somos aquilo que aparentamos. Nós temos uma vida aparente, que é o que todo mundo pensa que a gente é. E nós temos uma vida verdadeira, que é aquilo que a gente verdadeiramente é. Do lado de lá. Nós acordamos do lado de lá com a nossa verdadeira natureza. Então, não faça isso. Não tire a sua vida, meu irmão. Não tire a sua vida, minha irmã, por ninguém e por coisa alguma, porque nós somos eternos. Permanece na sua luta, na sua tribulação, crendo em Deus, e Ele vai operar para a sua felicidade. A palavra pergunta assim para nós: até quando o vosso juízo será injusto? Até quando aceitarei as pessoas dos ímpios? Está escrito aí na Bíblia de vocês, assim, entre parênteses, Selá. Está escrito aí? Nos Salmos, quando aparece essa palavra, significa que esta passagem deve ser entoada com destaque. Os irmãos devem saber, os salmos, eles eram recitados no templo.
pelos antigos judeus. Era para dar destaque. Quer dizer o quê? Que nós temos um juízo distorcido, irmãos. A nossa maneira de ver as coisas é errada. Mas, pastor, eu estudei em boas escolas, eu tive uma boa família, eu tive bons amigos. Esta família tinha uma orientação na Escritura? A escola ensinou alguma coisa da Escritura Sagrada para você? Você só pode ver com os olhos de Deus para você julgar de acordo com a verdadeira justiça. Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Sabe o que é isso? Se eu vejo com os olhos de Deus, com os olhos da verdadeira vida, com os olhos da eternidade, se eu me conscientizo que eu sou um verdadeiro cidadão do universo, irmãos, meu corpo terá luz. Quer dizer, eu tenho saúde, toda a minha vida, tudo que está à minha volta é impressionado por aquilo que vem de Deus. Se os meus olhos não forem bons, não tem gente que só vê a coisa errada, não tem pessoas que só falam do mal, que só falam de coisas desagradáveis, que tudo é tragédia, que tudo é desgraça. Se os meus olhos forem maus, disse o Senhor, o seu corpo será trevas. E quão grandes serão essas trevas? Irmãos, nós temos que olhar a vida com os olhos de Deus. E para a gente não se enganar, na pessoa de Cristo, como disse o nosso exortador na introdução, nós temos que aprender o caminho chamado amor. Amor. Eu não estou falando aqui de amor de homem e mulher. Eu estou falando de um outro amor. É quando eu tenho vivo interesse pela felicidade do meu próximo, dos meus filhos, da minha mulher, do meu marido, das pessoas que eu conheço. Eu tenho interesse na felicidade desse próximo que está ali pertinho de mim. Eu só posso fazer isso se eu conheço a vontade de Deus. Jesus foi tão maravilhoso, ele é maravilhoso, que para não confundir, pastor, vou ter que estudar tudo isso aí, a história, não tenho tempo, não dá para fazer curso. Aí Jesus disse assim, olha, resume-se em amar aquele Deus que eu vos disse, acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho de olhar a vida com os olhos de Deus. Se nós fizermos assim, o nosso corpo será luminoso, a nossa vida será vitoriosa. Se a gente não olhar com esses olhos, a nossa vida será escuridão. Os irmãos perceberam? Não estou falando de ciência humana, de poder humano, de riquezas humanas. Nós não estamos falando de nada que é humano. Nós estamos falando da vida interna, da vida que está dentro de nós. Você pode ser rico, pode ser pobre, homem, mulher, pode ser torto, pode ser de qualquer jeito, preto, branco, amarelo, não importa. Isso não importa. Quando a gente passa lá no portão do cemitério, todo mundo fica igual. Nós estamos falando da vida interna, da felicidade interna, da paz de espírito, daquela paz que nós buscamos nas coisas do mundo, e Ele não pode nos dar esta paz, porque Ele não tem. A paz do mundo é conforto material. Para ter esta paz precisa ter dinheiro. E o pior é que nem a paz com dinheiro tem sustentado
a vida dessa nação, dos povos. A palavra diz que quem tem amor ao dinheiro nunca está satisfeito com o que tem. Palavra de Deus. Então não é bom para nós. Essa não é a riqueza que nós procuramos. Nós procuramos outra riqueza. A riqueza eterna. São os bens do Espírito. E nós estamos convidando você, meu irmão, estamos convidando você, minha irmã, para tomar posse desse tesouro. Porque esse eu vos garanto, o ladrão não tem como roubar. Eu quero ver ele roubar. Eu quero ver um de vocês sair hoje falando aqui de morte. Depois de ter ouvido a respeito de quem vocês são. Nós temos que saber da nossa cidadania. Eu não posso julgar como os homens lá fora. Eu não posso aceitar as pessoas dos ímpios, que são pessoas que vivem enfiadas em pecado. Meus queridos, existe um universo que a gente não vê. Neste universo estão os espíritos, os demônios, os anjos e tudo que você pode imaginar. Alguém que está mergulhado no pecado, que vive na bebedice, que vive falando mentiras, que vive se aproveitando dos mais fracos, dos mais pobres. Alguém que não tem qualquer interesse pelas coisas de Deus, essas pessoas, elas têm uma sintonia com a natureza espiritual que só traz prejuízo. Eu pergunto a você, por que você quer ter amizade com alguém que, em vez de estar com Deus, está com um outro espírito? Aonde está a morte, aonde estão os vícios, onde estão os tormentos que provocam todas as tragédias desse mundo? O que você quer com essa pessoa? Mas é meu amigo. Que amigo, irmão? Nosso amigo é Jesus. Percebe? Então eu vou ter que me afastar dos meus amigos? Não, não vai ter que se afastar. Você que sabe. Se você quiser ficar com eles, fique. Eu digo, se os seus amigos são ímpios, são pessoas pecadoras que vivem na prostituição. Hoje tem muito prostituição. Está na ordem do dia. Bebedice, libertinagem, pornografia, drogas, festas de embalos, maconha, legalização de tudo quanto é coisa que não serve, aborto e tudo. Isso tudo é coisa do mal, irmãos. Sabe por que está solto aí na terra? Porque o bicho está subindo do abismo. Então a palavra diz assim: até quando vocês vão aceitar a convivência com os pecadores? Até quando? Eu tenho que saber quem são meus amigos. Tem mais uma dos gregos. Diga-me com quem andas e te direis quem és. Quem são os seus amigos? São beberrões, mentirosos, desonestos? O que eles fazem? Hoje é muito difícil, pastor, a gente saber, porque eu não posso intrometer na vida do meu irmão e tal, pessoa, do meu amigo, da minha amiga. Faz um teste. Hoje tem muito negócio de teste, né? Fala de Deus para ele. Ele corre como o diabo da cruz. Quem não é de Deus não suporta ouvir esta palavra. Fala de Jesus para ele. Você vai ver quem está por trás daquele teu amigo, daquela tua amiga. Então vou abandonar, não há o que fazer. Você pode tentar ajudar se quiser. Ore para quem você quer ajudar. Ore para quem você quer salvar.
Pastor, você está falando de salvação? Sim. Por quê? Porque está correndo um enorme perigo. Nós precisamos salvar as pessoas que nós amamos e que estão envolvidas com esse espírito mundano. Deus estabelece algumas regras. Não dá mais para a gente continuar convivendo com pessoas que vivem mergulhadas no pecado. O Senhor fala aqui no versículo 3 sobre justiça. Tem muita gente sofrendo injustiças nesse mundo. Ele fala aqui do órfão, dos aflitos, dos necessitados. Irmãos, faz um teste. Você deve ter alguém que está doente, parente, conhecido. Hoje está cheio de tragédias por aí, não é mesmo? Vai fazer uma visita para esse irmão, para essa pessoa, essa irmã que está doente, faz uma visita. Chega lá, tudo bem, como é que vai, etc e tal. Escute um pouquinho a pessoa falar do seu sofrimento. Antes de você ir embora, faz o seguinte, diz assim: eu posso orar por você? Quero fazer uma oração. Faz um teste. Pede para as pessoas que estiverem ali ficarem em silêncio e você ora. Pede a Deus, pede a Jesus, pede aos anjos que abençoe aquela pessoa que está ali, passando por uma prova difícil, não sei por qual razão. Não sou eu que estou lá na cama, é ela. Poderia ser. Talvez amanhã, não sei. Mas é ela que está lá. Ore. Deseje o bem. Deseje a restauração daquela vida. A superação daquela prova que aquele irmão, que aquela irmã está atravessando. Faça isso. Ore. Depois você me conta. O que você vai sentir? Faça isso. Para você ver o que é você socorrer aquele que é pobre, aquele que é necessitado, aquele que está doente. Irmãos, Jesus dizia uma coisa que a gente tem que lembrar sempre: a seara, o campo é enorme. Necessidade é o que tem. Gente interessada em ajudar, pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu vos pergunto, como nós podemos construir um mundo melhor se nós não nos interessamos pelo sofrimento das pessoas? Você acha mesmo que é possível construir uma sociedade, um futuro para vocês que são jovens, por exemplo, se nós não temos o mínimo interesse no sofrimento das pessoas que estão ali, doentes, passando fome, sofrendo injustiças? Acha mesmo que é possível ter futuro, uma sociedade onde homens e mulheres são indiferentes uns pelos outros, nas suas necessidades, nos seus sofrimentos? Queridos, não tem futuro. Não tem futuro. O mundo tem que entender que nós temos que viver como irmãos. A sua dor é a minha dor. A sua fome é a minha fome. A sua doença é a minha doença. Se não for assim, irmãos, não há futuro. Não há futuro. Quando nós pregamos uma doutrina fundamentada no amor, no repartir, no ajudar, no assistir, no estender a mão, é porque nós estamos pensando no futuro, irmãos. No futuro. No futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças. Que mundo que eles vão herdar? Olha o que está acontecendo aí fora.
Eu não preciso falar, você pode ver o que está acontecendo. Faça uma experiência com Deus. Estende a sua mão para alguém e depois vem me contar o que foi que você sentiu. Faça isso. É meio estranho porque a gente não tem coragem de amar. Nós vivemos num mundo de tanta indiferença que nós não temos coragem de amar o próximo. Temos vergonha de orar pelo irmão que está doente, de clamar aos poderes dos céus que possa ajudar aquela pessoa a se restaurar. Nós temos vergonha. Vergonha. Faça uma experiência. Depois vem me dizer. Vá a um asilo de velhos. Senta lá e conversa com o velhinho, escuta o velhinho. 10 minutos, 20 minutos. Abençoa aquela criatura. Depois vem me contar o que você vai sentir na hora. É o apelo do Senhor. Fazei justiça ao pobre, ao órfão. Justificai os que estão aflitos e necessitados. Livrai o pobre. Tirai-o das mãos dos pecadores. Porque essa gente não conhece nem entendem a Deus. Eles andam nas trevas. Todos os fundamentos da terra estão vacilando por causa dessa gente que vive sem fé. Irmãos, o problema do mundo não é dinheiro. Por que os países não conseguem encontrar uma saída para esse imbróglio que eles se envolveram? Não tem saída, porque o problema não é material. O problema é de identidade. Eles não sabem quem são. E construíram uma casa sobre a areia. Está ruindo. Os fundamentos, os alicerces estão balançando. Convém você saber disso. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, os que estão recebendo a palavra em outras cidades, em outros continentes. Convém você saber disso. Quer saber quem você é? Lê o versículo 6. O Senhor Deus disse: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Amém. Agora eu vou ficar sossegado, irmãos, ó, tranquilo aqui, ó. Ó, tranquilo, ó. Eu sou filho do Altíssimo. Vós sois deuses. Como é que você pode pensar em morrer? Entende? De onde vem a nossa inteligência, a nossa criatividade, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa esperança? Percebeu agora de onde vem? Porque nós somos filhos dele, do Criador, de onde vêm todas as coisas santas e abençoadas. Todas as virtudes vêm de Deus. Vós sois deuses. Isso já muda tudo. Amém? Então, meu irmão, por que eu vou servir a prostituição? Pastor, mas não vem assim algumas coisas erradas na sua cabeça? É claro que vem. Mas eu me pergunto, quando essas coisas aparecem dentro do meu ser, que é a minha vida carnal, a minha natureza primária, a minha natureza temporal, o meu corpo diz: não, viva a vida, peque, faça isso, faça aquilo. Eu digo: mas eu sou filho do Altíssimo. Como que eu vou chegar diante de meu Pai? Até diante dele nem sei se eu chego, mas diante do filho dele eu tenho certeza. Com que cara que você vai se apresentar diante do Altíssimo, meu irmão, tendo ciência de que você é um Deus?
Filho dele, eterno, que vive aqui, que vai viver em muitos outros lugares e tempos, eternos, seres da luz, não da escuridão. A luz é Cristo. Ele veio para iluminar a nossa consciência e nos acordar e nos despertar para a verdade, irmãos. Vamos tomar posse dessa cidadania. Vós sois deuses. Se não assumirdes essa condição, sabendo que Ele governa tudo, morrereis como os homens. Versículo 7. Caireis como qualquer dos príncipes. Se não assumirdes esta condição. E um Deus, ele vai ser feliz. Ele foi criado para a felicidade. Não só aqui, mas muitos outros lugares. Irmãos, a obra de Deus é maravilhosa, é infinita. O salmista aqui, versículo 8, concluindo. Levanta-te, ó Deus. O estado de impiedade é tamanho que ninguém mais tem esperança. Eu tenho conversado com alguns irmãos e eles me falam: pastor, será que vai demorar muito para o mundo acabar? Não há quem aguente mais. E olha que nem nós somos pessoas simples, hein? Não somos sábios, mas nós olhamos para a vida e nós sabemos que isso não tem futuro. A injustiça cresce a cada dia, tragédias, insegurança, secas, enchentes. Irmãos, quando vai acabar? A palavra clama: levanta-te, ó Deus, julga esta terra, porque as nações são tuas. Não te detenhas. Vem sobre esse mundo um tempo de juízo. E o mundo não vai acabar, mas vai ter uma confusão enorme. Mas é preciso que isso aconteça para que a impiedade acabe de uma vez por todas. Para que o império do mal ele possa ser desfeito pelo poder de Deus. Amém. E aí, meu amigo, minha irmã, esse mundo vai atingir um grau de desenvolvimento que essa humanidade jamais pensou que chegaria. Não vai mais haver morte de crianças, de jovens, nem mais doenças tirará a vida de ninguém. O profeta Isaías diz: quem nascer vai morrer de velho. Que coisa boa, irmãos. Não tem coisa pior hoje do que ver um jovem ter a sua vida ceifada pela morte, não é? Crianças, doenças que toda hora estão atrás de nós aí, batendo na porta da nossa casa, querendo entrar. E a gente clamando ao Senhor: Senhor, afasta, tem compaixão. Não vai ter nada disso no mundo novo. Vocês gostariam de viver num mundo assim? Levanta a mão quem gostaria de viver. Amém. Temos muitos candidatos. Tem alguns aí que nós estamos conquistando ainda, mas vamos chegar lá. Próximo domingo eu vou dar sequência aqui a levanta-te, ó Deus, julga a terra, porque tu possuis todas as nações, elas são tuas. O Senhor virá fazer juízo. Próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre esse tempo que nós devemos atravessar, mas que é prenúncio de um período de grande alegria e satisfação para toda esta humanidade sofrida. Que Deus nos abençoe, nos guarde em sua paz. Que assim seja.